podcast, estamos de volta para falar sobre cultura bíblica, sobre o contexto dos usos e os costumes do povo bíblico para entender o que a Bíblia realmente quer dizer para a gente ver a Bíblia em cores. Então vamos lá, o texto de hoje está em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Um texto conhecido, um texto muito falado, às vezes você até sabe esse texto de cor, e que é interpretado aos nossos olhos ocidentais, mas tem algum significado por trás que a gente não percebe porque está na cultura judaica. E o que é Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, que fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E o texto fala de jugo. Quando a gente pensa em jugo, no nosso mundo ocidental, a gente pensa logo em jugo de boi, que é esse daí que você está vendo. No entanto, o jugo que Jesus se refere aqui não é um jugo de boi. É um jugo pessoal, individual, que existia naquela época, que é esse que você está vendo agora. Você pendurava ele no ombro, né, e carregava, então, dois pesos, um de um lado, outro do outro, para carregar uma pessoa, levar mais coisa, carregar mais coisa. O texto fala assim, ó: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, eles estão carregando mais do que deveriam carregar. Na verdade, a menção que Jesus está fazendo aqui é de um servo, porque normalmente quem usava esse jugo era um servo que levava peso para o seu mestre, né, que estava fazendo algum tipo de trabalho e estava levando ali o peso. E o que acontece é que eles levavam sempre sobrepeso. Sempre carregava-se muita coisa, sempre era um sacrifício muito grande para ele levar esse jugo. Porque se queria fazer mais rápido a viagem, ou os mestres eram opressores, eu não sei exatamente porquê, mas sei que os servos eles sempre faziam isso. Se você for ver hoje, também acontece assim. Se for, por exemplo, no Ceasa, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai ver pessoas que, não sei no seu estado também, né, você vai ver pessoas que por R$10 carregam um carrinho que devia ter um boi levando, tem uma pessoa levando um carrinho de melancia. Eu já vi uma cena dessas, um homem sozinho levando aquilo, levantando, fazendo um esforço para levantar, um negócio sobre-humano para levar. Então, dessa mesma maneira, naquele tempo, as pessoas usavam um jugo e carregavam muito peso no jugo. E Jesus está falando assim: troca de jugo comigo. Ele não está dizendo que ele vai tirar o nosso jugo. Ele não está dizendo que ele vai tirar o nosso fardo. Ele está dizendo que ele vai aliviar o fardo. Como ele vai fazer isso? Trocando o fardo dele com o nosso. É claro que o jugo podia ter pesos diferentes de acordo com a madeira com a qual ele era produzido, de acordo com a resistência do material que se desejava. Então o jugo podia ser pesado em si mesmo, ou podia ser um pouco mais leve para que você carregasse mais coisas. Jesus está falando assim: eu vou trocar o seu jugo pesado e sobrecarregado por um jugo leve. Qual jugo? O meu jugo. Ele diz no verso 29. Eu vou te dar o meu jugo. E ele diz como que ele vai fazer isso, porque a gente sempre fala, né, Jesus ele vai te aliviar, Jesus ele vai levar o seu fardo, Jesus troca de jugo com Jesus e ele vai te aliviar. Mas a pergunta é, como que ele vai fazer isso? É mágica que Jesus faz isso? O texto explica, o próprio Jesus fala como. Ele fala: troca de jugo comigo, leva o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O problema é que nós não somos mansos e nem somos humildes. E enchemos nosso coração de ansiedades, de preocupações, enchemos o nosso coração de problemas de relacionamento, de brigas que a gente causa. A gente enche o nosso coração de coisas, de desejos, de vontades, tudo baseado no nosso orgulho, naquilo que a gente acha que a gente merece, que a gente é digno. E nós não somos pessoas nem mansas nem humildes. Ele fala: toda a razão de você carregar um grande fardo é falta de mansidão da sua parte, ou falta de humildade. É possível parecer manso e ser orgulhoso. É possível ser humilde e não ser manso. Mas ele fala, juntos os dois: seja humilde, não tenha orgulho. Seja manso, confie em Deus, não se desespere, não perca seu equilíbrio, não fique ansioso demais, preocupado demais. Porque tudo isso reflete, na verdade, um tipo de falta de humildade, um tipo de falta de confiança. Não. Seja manso, seja humilde. Esse é o segredo. Aí você troca de jugo comigo. Aí vai ficar leve a sua vida. E aí ele termina o verso: achareis então descanso para a vossa alma. Até a semana que vem.